Componentes do feijão ainda contribuem para o bom funcionamento do sistema imunológico e nervoso. A recomendação diária de feijão seria uma concha de feijão por dia, podendo ser dividida meia concha à noite e meia concha no almoço. E para não enjoar, a mãe do Isaac tem o segredo. Eu mudo os sabores, para cada dia eu ter um feijão com sabor diferente, para ninguém ficar enjoado de feijão. Feijão com legumes, feijão com farofa, feijão temperado com alho. Haja mesmo criatividade. E pelo apetite do Isaac, as invenções da mãe dão certo. A receita é feijão e amor. Feijão e amor. Na feira de São Joaquim, a maior feira livre do Nordeste, ele tem espaço garantido. Não pode faltar na sua casa. Não, feijão todos os dias. Há 12 anos, Débora vende feijão verde e mostra que é uma especialista. É feijão verde ou de corda, afinal? É a mesma coisa? Aqui, ó, o porquê da corda, olha aqui, ó. Era vendido assim, ó. Aí ele era amarrado de corda. Então o pessoal no interior chama de corda. Débora garante, o feijão verde vai bem com quase tudo. Com uma salada vinagrete, com um bacalhauzinho desfiado. Cláudia não abre mão de ter feijão verde em casa. Ela usa o grão em diversos pratos, receitas que atravessam gerações. De bisavó para avó, de vó para mãe, de mãe para filha. A especialidade da cozinheira é o feijão tropeiro. Aqui na Bahia, esse prato leva feijão verde, calabresa, charque salgada e carne defumada. O feijão verde é bem mais macio do que o feijão carioca e o feijão preto. Por isso, nem precisa usar a panela de pressão. Basta ferver o grão durante 20 minutos. O tempo já é suficiente para deixar ele no ponto. Cheirinho bom, né? Com certeza, cheirinho de comida gostosa em casa. Tava mesmo tão bom que atraiu até a vizinha. É passando, sentindo o cheiro e já vou entrando. Um alimento com fama internacional. Na Inglaterra, o feijão tem lugar certo no café da manhã. É o beans on toast, feijões na torrada. E a gente sempre finaliza ele com pão tostado, o beans, que são os feijões, e às vezes pode ser servido ou não, depende da região da Inglaterra, com tomates confitados ou assados. Quem gosta de café da manhã com sustância são os caribenhos. Na Costa Rica, o clássico é o galo pinto. Ele é super energético. Por quê? Ele compõe arroz e feijão, que pode ser preto ou vermelho. Os acompanhamentos dele pode ser ovo, às vezes uma banana frita. O prato, que em espanhol significa galo avistado, recebeu este nome porque a mistura do arroz com o feijão vermelho se assemelharia a um galo com plumagem vermelha. Para os franceses, a hora do almoço é o momento ideal para um cassoulet. O prato francês parece a nossa feijoada. Carne de porco está presente em ambas. A diferença é que o cassoulet é feijão branco e a feijoada carioca é feijão preto. A escassez de alimentos marcou a Europa entre os séculos XVI e XVIII. Para evitar o desperdício, os europeus misturavam várias carnes com feijão. Daí surgiu o cassoulet, feito em uma caçarola de barro. Daí o nome. Assim como o prato brasileiro, o cassoulet é gorduroso. Pessoas com colesterol alto, elas não podem consumir esses tipos de alimentos, por mais que tenha o feijão que vai diminuir a absorção dos carboidratos, vai continuar tendo muita gordura. E essas gorduras vão ser depositadas e cada vez mais aumentar o colesterol da pessoa. Uma forma apimentada de comer feijão vem do México. É o frijoles refritos, feijões fritos. O que eles chamam frijoles fritos? Eu pego banha, bacon, cebola, feijão inteiro cozido com um pouco de caldo e aí eu vou amassando e fritando eles aos poucos. Em Portugal, a estrela é o feijão vermelho, em forma de calda. O consumo de sopa em Portugal é super alto.
E aí, normalmente, quem vai dar a liga para a sopa, para o caldinho, é o feijão. Tem feijão até na sobremesa. Os doces japoneses são feitos com feijão azuki. Que é esse docinho aqui feito de farinha e pasta de feijão azuki. E o mochi também, que é um doce feito com farinha de arroz e recheado com pasta de feijão azuki. Eles são consumidos em qualquer horário. O feijão azuki é utilizado no preparo de feijoadas vegetarianas. O azuki é conhecido por ser mais nutritivo que o feijão carioca. Ele é rico em cálcio, fósforo, ferro, proteínas e vitamina do complexo B. Ajuda no metabolismo do corpo, faz bem para os ossos, para os músculos e para a memória. Uma feijoada suculenta. Aí é festa na certa. Olha essa rapaziada aqui, gente. Billy, Nassor, Renato, Rafa, Júnior, rapaziada criada no feijão. Bota água no feijão que chegou mais um. Mais um não, mais 5. Chegou mais um. Bota água no feijão que chegou mais um. Sem ter hora certa. É a turma do Sam Prazer, grupo de samba que está na estrada há quase 20 anos. Minha namorada tá de mal comigo. O feijão é um dos pratos preferidos dessa turma, mas eles admitem, a iguaria tem pesado no bolso ultimamente. Tá difícil, aumentou muito, né? Dizem que a separação do ano, né? O divórcio do ano, né? O arroz do feijão. Ah, é? Finalmente se separar depois de tantos anos. Nesta reunião de amigos, o bom humor está sempre presente, assim como uma boa música. Samba combina com feijão, não combina? Tem que ter feijoada. Combina com feijoada. Esse clima que a gente tá agora, um friozinho, um pagode, uma feijoada, tem tudo a ver. Então, galera, só na caixa, mas sem deixar o feijão de lado, hein? O famoso feijão, como canta a música, é saboreado pela galera do Sam Prazer de maneiras bem diferentes. Vamos pôr o feijão lá, o pão no meio assim, e joga o feijão, uma delícia. É mesmo? Outros nem esperam o feijão ficar pronto. E às vezes quando minha mãe tá fazendo também, eu vou lá e pego um pouquinho do caldinho, coloco na xicrinha, vou tomar um pouquinho antes de... Oba, quentinho, fica bom nesse tempo, hein? Valeu, rapaziada. Obrigado. Valeu, mas não valeu, né? Ué, como não valeu? Cadê o cachê? Tá faltando. O cachê é com o Júlio. Júlio, manda o feijão aí. Opa! Feijoada! Só mesmo na hora da comilança é que os instrumentos dão uma sossegada. E a turma fica quietinha. Também pudera, né? Quem é que resiste a um feijãozinho assim? Saiba mais sobre mitos e verdades do feijão no r7.com/domingo espetacular. De que me vale um saco cheio de dinheiro pra comprar um quilo de feijão? Do samba para o sertanejo. Vamos conhecer a história comovente que uniu duas duplas. Uma já consagrada, outra que começa a fazer sucesso. Kleber e Cauã conquistaram milhões de fãs através da internet e atraíram a atenção dos ídolos Fernando e Sorocaba. O Domingo Espetacular reuniu todos eles num autêntico e raro quarteto sertanejo. Devo confessar que esse cantor sou eu. E cadê você que ainda não? De um lado, uma aposta no cenário musical. Kleber e Cauã. Levanta o cartaz, chama minha atenção. Eu te amo. Do outro, uma dupla consagrada em todo o Brasil. Fernando e Sorocaba. Meu anjo de cabelos longos, agora é tarde demais. Juntos. Te amei por muito tempo e não vou voltar atrás mais. A música que une as quatro vozes é o elo entre a dupla consagrada
e a que ainda sonha com o estrelato. A história desse encontro você vai conhecer daqui a pouco. É que podemos ser o que quiser. Kleber e Cauã cantam juntos há 6 anos e dão passos largos rumo ao sucesso. O clipe da música Sonho já foi visto mais de 14 milhões de vezes na internet. Um fenômeno da geração digital. Não posso te perder de novo, nem sonho. A galera que curte muito nosso trabalho está muito ligada com a internet, né? Então, assim, a gente é uma dupla que vai bem no rádio, mas que a internet também, a galera gosta bastante. Kleber e Cauã começaram a carreira separados e não foi fácil. Cada um precisou lutar muito para chegar até aqui. Como mostra a repórter Revana Oliveira, em Nova Glória, no interior de Goiás. Nós estamos no campo de futebol da cidade. Foi aqui que o Kleber, por volta dos 5 anos de idade, começou a carreira de cantor. Aqui tudo era muito diferente do que a gente vê agora. Por exemplo, não tinha essa grama, era um campo de terra pura. E ele começou a fazer os shows bem aqui, embaixo dessas árvores, onde ele está agora. Kleber, na verdade, você fazia de uma dessas árvores um palco, né? Me explica, como é que era o seu show naquela época? Na verdade, muito criança, eu já vinha para esse campo, cantava para os jogadores que estavam aqui, e às vezes eles me davam um dinheirinho e tal. E isso eu acho que foi me incentivando de alguma forma. E muitas vezes eu subia na árvore para cantar. Rapaz, eu tô bom para subir ainda, hein? Aí eu cantava muito quando era criança, uma música que depois minha mãe nem gostava muito, sabe? Era uma música do Barrerito que falava assim: não te levo pra jantar, pois sei o que você quer. Sei que você quer comer a galinha da minha mulher. Sei que você quer comer a galinha da minha mulher. Ali, o pai de Kleber viu que o filho tinha talento. Levamos ele para cantar nas rádios e depois um companheiro da gente lá falou que era para arrumar um parceiro para ele. Foi assim que surgiu o parceiro dele. O parceiro dele veio. O parceiro era Noélio. Kleber precisou arrumar um nome artístico, um apelido, para arrimar o nome da dupla. Ficou Chinito e Noelito. Eu era o Chinito, né? Não tinha esses negócios, esses nomes estranhos, assim, eu ainda sou dessa época. Os pais de Kleber são professores de escola pública. A família morava neste cômodo, que hoje faz parte de uma escola. Todo mundo dormia no mesmo quarto? Era. Somos em 4 irmãos, a gente dormia tudo em beliche. Tinha 2 beliches ali, a gente dormia todo mundo junto. O que passa na cabeça do senhor nesse momento? Foi muita luta, né? Então a gente vê ele voltando aqui na casa onde ele morava, então a gente fica emocionado. Porque a gente vê assim o nosso filho, né, mostrar o nosso lugar, a nossa casinha que nós moramos, que ele quem tirou nós daqui, dessa casa, né? Isso é uma emoção muito grande. Mas você me usou. Foi na época de colégio que Kleber e Cauã se conheceram. Meu pai era diretor de uma escola estadual que o Kleber foi estudar lá na escola, na cidade de Séries. E muitas das vezes eles ficavam lá em casa, ele e o parceiro dele. Eu admirava muito de ver eles cantando, né? Então, assim, eu costumo dizer que eles que despertaram o interesse na gente cantar. Eu era um pouco mais novo e a gente começou a cantar, eu e minha irmã. Cauã formou uma dupla com a irmã Flávia e os dois foram seguindo rumos separados. Algum tempo depois, Kleber passou por um dos momentos mais difíceis da vida. O parceiro Noélio morreu aos 13 anos em um acidente de carro. É um momento que eu não esqueço, assim, né? Foi um momento muito difícil. Acho que o momento mais duro da minha vida foi já perder alguém que era um irmão, um amiguinho de infância, né? Que a gente lutou pra caramba também, cantando junto. Tava entoado, já tava fazendo show, acabou, uma hora pra outra, acabou. Pra levantar de novo foi difícil.
Nessa época, Kleber quase desistiu da música. Inclusive eu não queria mais cantar, assim, fiquei muito tempo parado, né? E até achei que música já não era mais para mim. Era preciso trabalhar e aos 15 anos, Kleber ajudou o irmão a vender coco em uma barraca, mas não durou muito não. Logo ele viu que não sabia viver sem a música, arrumou outro parceiro, se mudou para Brasília e começou a cantar nas noites da capital brasileira. Pois sei o que você quer, sim, você. Foi também aos 15 anos que Cauã desistiu da música para se dedicar aos estudos. Eu não vou negar. A gente pensou, é melhor que vai estudar, que vai ser uma coisa mais certa. Não que a música seja incerto, mas é porque realmente a gente acha que é mais, eu penso que é mais difícil. Assim como os pais de Kleber, os de Cauã são professores. Ele e a irmã se formaram em Direito. Flávia progrediu na carreira. E aí eu terminei o curso de Direito, fiz a OAB, advoguei por um tempo e logo em seguida eu entrei nos quadros da Polícia Federal. Hoje eu sou policial federal. E Domingo Espetacular também. Já Cauã. Eu me formei em Direito, foi meio por um acaso, né? Porque não era o que eu gostava. Os destinos de Kleber e Cauã se cruzaram novamente em Brasília. Kleber fazia parte de uma dupla que cantava nos bares da cidade, mas as coisas não iam bem. E chegou um ponto que eu já não acreditava mais. E eu comprei uma van, ia trabalhar com escolar, ia ser motorista de escolar. Cauã já dava os primeiros passos para se tornar advogado. E eu ia muito a Brasília para trabalhar, fazia um trabalho para um tio meu, para uns tios meus que moram em Brasília. Eu ficava ajudando eles em algumas coisas lá, questão de documento, de loteamento que eles faziam e tudo. E eu ia muito a Brasília. Os dois trocaram figurinhas e decidiram fazer uma nova aposta na música. E aí, nesse período, o Kleber chegou e falou assim, por que a gente não canta junto, hein? Aí na hora, eu não gostei da ideia, né? Falei, cara, não dá não, cara. Acabei de me formar, minha família não vai aceitar isso não. E não aceitou mesmo. Imagina você como mãe receber uma notícia que seu filho acabou de se formar, que está começando a se entrosar para o mercado de trabalho e de repente abandona tudo e vai resolver cantar. Mas logo, os pais de Cauã mudaram de opinião. Quando nós vimos que o projeto era sério, que os dois queriam não era só uma diversão, e sim uma profissão realmente na música, aí nós demos todo um incentivo e temos hoje o maior prazer. O primeiro sucesso da dupla foi Mel Nesse Trem. Você tem mel nesse trem. Que aí foi o start mesmo do Kleber e Cauã, que a música que projetou a gente, que mostrou a gente pro Brasil inteiro. Você tá com moral, só que não. A música Só Que Não é outra que caiu no gosto dos fãs. Desce daí, você me quer, mas tô longe. No ano passado, mais um desafio, a gravação de um DVD que a dupla pagou do próprio bolso, quase deu errado. Nós tivemos um problema técnico com a unidade móvel de vídeo e o DVD estava programado para começar à meia-noite, era uma terça-feira em Brasília, não era feriado, não era nada e a gente teve um problema que a gente só conseguiu resolver 3 horas depois. Porque foram 3 horas de agonia. Foi um momento difícil mesmo. Eu lembro que minha mãe entrou no camarim e ela é uma pessoa de muita fé, né? Ela falou, não, vai dar certo. O DVD vai acontecer. E eu, nessa hora, já estava com muito medo. Eu falei para ele, meu filho, a gente é assim, a gente tem que ter 2 coisas que acompanham a gente, né? É a fé e a perseverança. E logo a gente volta pra realidade. O DVD foi um sucesso. Foi aí que a música Sonho estourou na internet. É que podemos ser o que quiser. E entre 14 milhões de visualizações da música,
estava da dupla Fernando e Sorocaba. Se eu estivesse à deriva. Além de cantar, a dupla consagrada também trabalha em um escritório que cuida da carreira de diversos artistas, como Marcos e Belucci e Taeme Thiago. Fernando e Sorocaba resolveram ajudar Kleber e Cauã. No meio da nossa conversa, uma surpresa. Ele que tem que segurar isso aqui. Ele que tem que segurar agora, então, por favor. Fernando conta como a música Sonho chamou a atenção dele. A gente recebeu ela, um link, eu achei a música maravilhosa, diferente, uma música tem uma mensagem maravilhosa e na voz deles, né? Eles são diferentes, cantando timbre vocal, é muito massa. E foi através dessa música, a música Sonho, você vê falando de sonho, foi a música Sonho que uniu sonho. A gente. Assim. Resolvi te visitar no seu sonho. Sorocaba também se junta ao grupo. Para ele, Kleber e Cauã se diferenciam das outras duplas. Eles têm um feeling muito grande para escolher e fazer novas músicas. Então esse é o primeiro ponto, que é a base da pirâmide de um sucesso do artista, que eu acho que é achar um bom papo, um estilo. Eu acho que eles têm uma identidade vocal, um estilo próprio muito interessante. Pegando o gancho dessa música, né, tem uma parte que fala assim, sabe o que eu gosto em sonhos, né? Eu posso ser o que eu quiser, né? Então eu vou jogar essa pergunta para vocês, né? Eu sei que é uma música romântica, mas a gente abrindo assim, qual é o sonho de vocês? O nosso sonho é esse, né? Viver de música, é o que está acontecendo com a gente. E é claro que não podia faltar uma palhinha entre essas duplas. Mas você me usou demais, eu sofri demais, agora eu não sei. Cada uma com uma história diferente. Juntos, em um quarteto improvisado e muito afinado. Te quero, te ouvir, me desespero, além do que eu podia imaginar. Mas você me usou demais, eu sofri demais, agora eu não sei. Veteranos e novatos unidos pela música, otimistas com as novidades, cheios de inspirações e de sonhos. Nem sonho. Fernando Sorocaba! O confeiteiro mais querido do Brasil está de volta. Dessa vez com um reality show diferente. É a Batalha dos Cozinheiros. E para falar sobre essa novidade, Bud Valastro recebeu o Domingo Espetacular em casa nos Estados Unidos. Ele é conhecido por criar doces e bolos que deixam todo mundo de água na boca. Mas agora, o confeiteiro mais querido da TV... Vamos cozinhar! Assume a função de chefe de cozinha. Bud Valastro tem um grande desafio pela frente. Quem vai ganhar o título de melhor cozinheiro caseiro do Brasil? É a Batalha dos Cozinheiros, novo reality show da Record. Não tem nada melhor do que poder fazer uma comida caseira com amor. Não, not yet. Quem nos explica melhor essa história é o próprio Bud. Ele nos recebeu na casa dele em Nova Jersey, bem à vontade, de bermuda e camisa. Bud garante, vai surpreender quem pensa que o confeiteiro não sabe reconhecer uma comida de qualidade. As inspirações, a avó e a mãe. Inspired by like my grandma, my mom. O formato do programa é completamente novo, nunca feito em nenhum outro país. E foi o próprio Bud quem escolheu o Brasil para sediar essa novidade. O motivo é simples. Bud conta que se apaixonou pela culinária brasileira durante as gravações da Batalha dos Confeiteiros. Esse é o desafio de eliminação. O primeiro reality que ele estrelou aqui na Record, no ano passado.
E por falar em Batalha dos Confeiteiros e novos desafios, o vencedor da competição, Rick Zavala, também está em Nova Jersey. Ele veio fazer um estágio muito especial para aprender os segredos dos doces de Bud com a equipe americana do confeiteiro. Rick vai gerenciar a primeira filial da confeitaria de Bud no Brasil, que será aberta em São Paulo. Aqui nos Estados Unidos, são 12 semanas de treinamento em todas as etapas de produção. Assim, o produto fornecido na loja brasileira terá a mesma qualidade do que é feito aqui. Olha, durante essa etapa de estágio aqui na fábrica, o Rick ficou 2 semanas em volta desta mesa, aprendendo a fazer um dos doces mais tradicionais e famosos, que é o lobster tail, que é o rabo de lagosta. E para ele foi um dos maiores desafios. Por quê? Conta pra gente. Ele é muito complicado. Ele passa por muitas etapas, né? Até ficar pronto. Primeiro a massa, aí depois da massa pronta tem várias dobragens, preparação, esticar, enrolar. Quero levar isso lá pro Brasil. E claro que a gente ajuda no controle de qualidade. Maravilhoso. Já tá craque nesse, não. Já. Cada detalhe é muito importante. Texturas, formas, recheios, acabamento. Esta semana, por exemplo, Rick está na fase de aperfeiçoar a técnica de decoração com a massa de chocolate. E aqui é uma parte que você se diverte um pouco mais? Me diverto muito. Eu me divirto em todas, né? Eu tô adorando tudo, mas essa aqui é que eu me sinto mais à vontade, né? As esculturas e nas decorações dos bolos. Dá pra soltar a imaginação, né? É muito gostoso. Rick não está sozinho nessa. Ele vai coordenar uma equipe de peso, que tem muita intimidade com o assunto. Raquel Mussi foi ajudante de Bud no reality que Rick venceu. Candelária Foreiro foi uma das participantes da edição. E Beatriz Bezerra disputou a etapa da América Latina. Tem sido realmente, cada dia, um aprendizado incrível. Rick também tem aprendido muito com o estágio. Mas, assim como os outros competidores da Batalha dos Confeiteiros, já era um profissional da confeitaria. Agora, no novo programa, a Batalha dos Cozinheiros, os candidatos são obrigatoriamente amadores. Vão preparar pratos salgados caseiros. E tem mais, a disputa será em duplas, como explica o diretor do programa, Rogério Fará. Pai, irmão, filho e filha, ou amigos que têm uma relação tão próxima quanto família. A sensação do programa é mostrar uma comida que você pode fazer na sua casa. O programa promete reunir todos os sabores do país. A gente quis pegar todo mundo do Brasil para que não tivesse nenhuma divisão de territórios, e sim desse oportunidade para todo mundo mostrar um pouquinho da culinária, do sabor que cada região tem. Bud adorou essa ideia. O confeiteiro até já elegeu o prato brasileiro favorito. Feijoada, of course, you know, yeah. Desta vez, quem vencer a disputa leva a bolada de R$200 mil para casa. Então não se esqueça, a Batalha dos Cozinheiros estreia na próxima terça, às 10h30 da noite, aqui na Record. Um brinde Viva a você Brasil. que está em casa. Brinde, Brasil! Vamos cozinhar! Na semana em que a princesa Diana completaria 55 anos, o Domingo Espetacular visita o castelo onde ela passou a infância e a adolescência. Um lugar com mais de 500 anos de história. O nosso anfitrião foi o irmão da princesa. Uma paisagem bucólica formada por campos de criação de ovelha e fazão. Nesse cenário, no interior da Inglaterra, viveu uma das mulheres mais admiradas do planeta. Nossa equipe viajou até a propriedade de Althorp para conhecer a casa onde morou a princesa Diana. Um dos rostos mais fotografados do mundo. Símbolo de beleza e de luta humanitária, que há quase 19 anos morreu em um trágico acidente de carro. Mãe dos príncipes William e Harry, e avó dos pequenos George e Charlotte.
Nosso anfitrião é o irmão mais novo de Diana. Charles Edward Maurice Spencer tem 52 anos. O único filho homem da família, herdou o título de conde e a propriedade do pai. Lord Spencer, como é chamado, chegou a trabalhar como repórter na TV americana. Hoje é escritor de livros sobre a história de seus ancestrais que se confundem com a história da Inglaterra. Ele mesmo faz questão de nos mostrar tudo. Os amigos da família que são convidados para passar o final de semana na mansão chegam por esta porta e depois passam para este salão magnífico. Aqui, olha só, o pé direito é muito alto, tem lustres de cristais por todas as partes, obras de arte. As pessoas recebem aqui as boas-vindas e depois são encaminhadas para os quartos onde vão ficar hospedadas. Para isso, sobem esta escada impressionante. E lá no alto, olha só, existe uma série de retratos dos representantes da família Spencer do século XX. Não são apenas pinturas dos ancestrais. Entre os retratos há um quadro de Diana. Segundo Lord Spencer, ele foi pintado logo após a separação dela com o príncipe Charles. Ainda existem vários outros quadros criados por artistas famosos de suas épocas. Lord Spencer diz que a curiosidade sobre a entrada é que há 300 anos ela era aberta e a família real chegava para visitar os Spencers em carruagens. A família Spencer vive na mansão desde 1508. Diana passou a infância aqui até ir para o colégio interno. Mas mesmo depois de se tornar princesa, visitava o lugar com frequência. Diana se casou com o príncipe Charles em 1981, aos 19 anos. Um casamento que foi assistido por 750 milhões de pessoas ao redor do mundo e que colocaria a jovem diante dos holofotes até o final da vida. Nas palavras do próprio irmão, ela se tornaria a pessoa mais perseguida da era moderna. O assédio da imprensa só aumentou quando o casamento entrou em crise e surgiram os rumores de traição, tanto de Charles quanto de Diana. O anúncio da separação veio em 1992. Um escândalo para a família da rainha Elizabeth II. A princesa Diana morreu em agosto de 1997, aos 36 anos, em um acidente de carro em Paris. O veículo foi perseguido por fotógrafos e bateu contra o pilar de um túnel. Diana estava acompanhada do então namorado, o empresário Dodi Al-Fayed, que também não sobreviveu. A relação de Lord Spencer com a realeza ficou estremecida desde a morte da irmã. Durante discurso no funeral de Diana, Lord Spencer afirmou que ela não precisava de título de realeza para criar a própria magia. Segundo a imprensa inglesa, ele ainda mantém laços com os sobrinhos William e Harry, mas não foi convidado para o batizado dos netos de Diana, os filhos do príncipe William, George e Charlotte. Hoje, a casa onde Diana viveu é aberta para visitantes 2 meses ao ano, com ingressos que custam em média R$90. A renda vai para instituições de caridade que eram apoiadas por Diana. Também é possível se hospedar no local e passar uma noite como um nobre. Mas a contribuição é bem mais salgada. O equivalente a R$85 mil. Aqui a gente tem uma ideia de como um nobre costuma passar a noite. Neste quarto, por exemplo, o rei William III chegou a ficar hospedado no século XVII, além de várias personalidades ao longo do tempo. E aqui eles têm tudo o que precisam. Uma lareira, uma mesinha, poltronas espalhadas por todo o recinto. Todos os detalhes carregam classe e requinte. A cama também bem confortável, colchão macio. E aqui, olha só, uma penteadeira, porque as mulheres da nobreza costumam se produzir em frente ao espelho antes de descer para o jantar.
Lord Spencer nos mostra ainda uma das salas mais especiais. Ela permanece igual desde que foi construída. A sala tem nada menos do que 35 metros de extensão. É tão grande que no passado, quando chovia forte, as mulheres da família se exercitavam dando voltas aqui na galeria. O irmão de Diana faz questão de continuar a coleção de obras de arte. Ele não revela valores, mas é fácil perceber que estamos diante de uma coleção milionária. São mais de 650 quadros em todo o castelo, preservados de maneira impecável. Ele gosta de misturar o antigo com o novo. Diz que assim que viu essa pintura de uma mulher moderna, fez questão de comprar e colocar ao lado das pinturas das amantes de um antepassado. Mesmo com estilos tão diferentes, a semelhança está na beleza e na confiança que elas passam com o olhar. O sofá dourado tem um motivo. Antigamente não existia luz elétrica e o brilho ajudava a dar um charme no ambiente à luz de velas. Em outro local da mansão, mais um quadro contemporâneo, desta vez de um cavalo. A obra combina com outros quadros antigos de cavalos que também estão no castelo. Ele diz que deixa tudo mais interessante. Afinal, quem quer visitar um lugar para ver apenas coisas antigas? Para Lord Spencer, a mansão vai sempre lembrar da infância ao lado de Diana. Eles cresceram unidos, ficavam juntos o tempo todo. E, claro, às vezes brigavam, como todos os irmãos. Essas fotos da época mostram Diana na propriedade. Ela gostava de praticar esportes como natação e tênis. Diana tinha um sonho, ser bailarina clássica. Mas, como era muito alta para isso, decidiu aprender sapateado. Ela também adorava passar horas com os livros favoritos. Um dos lugares mais impressionantes da casa é a biblioteca. Não só pelo tamanho, mas também por toda a herança cultural que está guardada aqui. São cerca de 10 mil livros. Para a gente ter uma ideia, há mais de 5 anos, uma equipe de especialistas tenta limpar e catalogar todas as obras, mas o trabalho ainda está longe de terminar. Aqui, olha só, um globo de 1730. E outro detalhe, quando eles querem pegar os livros nas prateleiras mais altas, usam esta escada rústica de madeira. Eu só vou subir 2 degraus para evitar qualquer acidente. Lord Spencer faz o convite para que os brasileiros visitem o castelo. Ele gosta muito de ter visitantes de todas as partes do mundo. Os pertences pessoais de Diana já não estão mais aqui. Muita coisa foi leiloada ou está guardada. Mas as recordações de uma infância feliz e tipicamente inglesa continuam vivas nos pequenos detalhes da casa de Lord Spencer. Linda. Agora as Olimpíadas do Rio. O velejador Robert Scheid pode se tornar o maior medalhista da história do Brasil. Ele vai disputar uma Olimpíada pela 6ª vez. Há 30 anos, a rotina do velejador Robert Scheid é a mesma. Trabalho, treinar. E foi à base de muito treino que ele construiu uma carreira brilhante. Foram 5 medalhas em 5 edições dos Jogos Olímpicos. Robert é um aficionado por conquistas. É sempre aquela eterna busca pela perfeição. A gente nunca atinge a perfeição, mas a gente fica tentando chegar nela. E é neste belo cenário que Scheid conhece bem que ele pode ser protagonista de um roteiro perfeito na sua 6ª participação em Jogos Olímpicos. Aqui na Baía de Guanabara, ele pode se tornar o maior medalhista olímpico do Brasil. E vai contar mais uma vez com uma torcedora especial, a esposa dele. A lituana Gintari Scheid é medalhista olímpica na vela e também vai participar das Olimpíadas. Eu acho que essa companhia que a gente vai ter um com o outro vai ajudar muito os dois, né? E a torcida, né? Eu
Eu costumo dizer, a gente na nossa família tem 2 chances de medalha, né? São poucas famílias que têm, né? Aos 43 anos, mas com motivação de garoto, Chaide se orgulha de servir de exemplo para os mais novos, inclusive os próprios rivais. Outro dia veio o francês, que é vice-campeão mundial, e falou, olha, você lembra que no ano de 2001 você me treinou? Eu falei, eu não. Não, você fez uma clínica de vela na França e você foi meu professor. E como ele mesmo costuma brincar, o titio da turma está pronto para fazer história mais uma vez. Eu acho que ainda estou com muita lenha para queimar, ainda estou me sentindo bem, felizmente sem nenhuma lesão e vamos com tudo, vamos dar o nosso máximo aí nesses Jogos. Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Agora uma notícia urgente, um helicóptero modelo Bell 407 com piloto e 5 passageiros desapareceu hoje na Grande São Paulo. A aeronave decolou de Congonhas hoje de manhã com destino americano no interior do estado. A aeronáutica faz buscas na região. Qualquer informação a respeito deve ser encaminhada à Polícia Militar pelo número 190. A notícia de uma onça sacrificada depois de aparecer num desfile da tocha olímpica teve repercussão internacional. Há perguntas que muitos fazem é o que deu errado e por que colocar um animal desses num evento público? Nesse fim de semana, uma revelação. Foram 2 as onças exibidas na cerimônia. Os animais eram criados como mascotes do Exército. Uma surpresa. Junto com a tocha olímpica, um animal selvagem. Militares brasileiros usaram a onça conhecida como Juma no tour de revezamento da tocha olímpica em Manaus. Logo depois, o animal teria atacado uma pessoa e acabou abatido. O Exército classificou o caso como uma fatalidade e abriu um processo administrativo. A notícia causou comoção entre defensores dos animais. Eles questionam: uma onça pode ser tratada como um bicho domesticado? E é seguro expor animais silvestres em eventos públicos? Juma era uma das onças que vivem sob os cuidados do Exército Brasileiro em Manaus. Os animais moram no zoológico do Centro de Instrução de Guerra na Selva, o SIGS, um departamento do Comando Militar da Amazônia. Ao todo, são cerca de 120 animais de mais de 50 espécies diferentes. Segundo os militares, o zoológico só aceita bichos que estavam em perigo ou feridos. Todos são vítimas de tráfico, maus tratos ou eram criados sem autorização. Era o caso de Juma. A onça foi resgatada depois da mãe ter sido morta. Segundo o Exército, assim como os outros animais, o felino chegou ao centro com autorização dos órgãos oficiais do meio ambiente. O SIGS já tinha virado notícia no ano passado após a divulgação desse vídeo. As imagens mostram uma outra onça, chamada Jequitaia, nadando com 2 militares. O felino brinca e recebe muito carinho. No final, ainda ganha um beijo. Jequitaia está sendo preparada para se tornar integrante do quartel. Na época, o filhote tinha 10 meses e, assim como Juma, foi resgatado por ficar órfão. O caçador provavelmente deve ter matado a mãe. Estava em precárias condições de saúde e nós o trouxemos para cá, com a devida autorização do IPAM, né? No zoológico, Jequitaia recebeu os cuidados de uma equipe de profissionais. Quando ela chegou, ela ainda recebia mamadeira com leite, agora está na parte da ração. Então, durante 1 ano, ela vai receber a ração. Depois disso, nós vamos entrar na alimentação dela com pedaços de carne. A onça pintada é o maior felino das Américas e o 3º maior do mundo, perdendo apenas para o tigre e o leão.
Uma espécie adulta pode passar dos 2 metros de comprimento e pesar mais de 100 quilos. No Brasil, é um animal ameaçado de extinção. O desmatamento e a caça são as principais causas da queda na população de onças no país. Atualmente, a Amazônia é o maior refúgio das onças. Em novembro do ano passado, nossa equipe visitou a famosa onça. A princípio, o Jequitaia estranhou a presença da equipe. Mas a gente percebeu que a onça estava solta, né? Sim. E aí vocês prenderam por questão de segurança, porque a gente está aqui? Sim, por questão de segurança, né? Quem estava com ela eram os tratadores e a partir do momento que chegaram novas pessoas, que ela não está acostumada com o cheiro, nem com a presença, a gente coloca uma corda para segurança. Só com a orientação dos tratadores foi possível chegar bem perto. Do jeito que nós trata ele trata nós também, entendeu? Você consegue convencer seus parentes que não tem perigo nenhum? Consigo, sim. Mas será que realmente não há perigo? Para este veterinário, a onça nunca será um animal domesticado. Por mais que ela esteja numa situação de cativeiro, esteja mansa, seja acostumada com os soldados e tudo mais, ela sempre vai ser selvagem. A gente nunca pode ter certeza de qual vai ser o comportamento dela frente ao estresse, aos problemas decorrentes daquela movimentação, som e tudo mais. As pessoas às vezes confundem, ela está domesticada. Não, domesticação é um processo que leva milhares de anos com as espécies. Depois do intervalo, a história de uma onça treinada para voltar à floresta. Outras onças criadas como mascotes. E os perigos da convivência com a maior fera da fauna brasileira. E logo após, as mulheres que desafiam a ditadura do corpo perfeito. As dicas para quem quer assumir de vez uns quilinhos a mais. É no Repórter em Ação, depois do Domingo Espetacular. O Domingo Espetacular está de volta com a polêmica das onças que viram mascotes ou bichos de estimação. Nós visitamos uma ONG que desenvolveu um método para devolver esses animais à natureza. O primeiro passo é ajudar as onças a recuperar o instinto selvagem. Felipe é uma onça pintada de quase 2 anos de idade. É aparentemente dócil, bem diferente das onças selvagens. Felipe é diferente. Ele foi encontrado ainda filhote e criado como bicho de estimação numa fazenda na cidade de Porto Novo, no Pará. Como é ilegal manter uma espécie silvestre em cativeiro, o caso passou a ser investigado pelo IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente. Os agentes chegaram até Felipe depois que esse vídeo foi divulgado na internet por funcionários da fazenda. Felipe aparece de coleira. Segue um homem por uma trilha e caminha junto com 3 cachorros. Todos entram num açude, nadam juntos, brincam na água. Já era, cachorro. Mas repare que Felipe não consegue medir a própria força. Mesmo brincando, ele é capaz de machucar. Os cachorros logo desistem do banho com a onça. Nessa época, depois que começou a colocar os bichos em perigo, Felipe passou a ser amarrado pelos funcionários da fazenda. Como se recorda, a analista ambiental do IBAMA no Pará. A partir do momento que ele foi crescendo, foi ganhando um porte maior, ele foi passando uma parte do tempo preso, né? E foi ficando mais difícil de manter o animal naquela situação. Agentes do IBAMA apreenderam Felipe e iniciaram com ele uma longa viagem até Jundiaí, no interior de São Paulo. Felipe foi trazido para a Associação Mata Ciliar, um centro especializado em cuidar de espécies silvestres vítimas de acidentes ou maus tratos.
a ONG tem cerca de 500 animais resgatados das mãos de contrabandistas e caçadores. Aqui ele foi solto num recinto com 3.000 metros quadrados, construído numa área de vegetação natural. Felipe precisou caçar presas vivas para aprender a conseguir alimentação. A onça exercitou a musculatura. E, mais importante, cortou o vínculo afetivo com o homem. Depois de 5 meses de adaptação, a equipe conseguiu um resultado positivo. A evolução foi assim gritante, porque ele foi condicionado por uma questão de sobrevivência. E essa condição, a gente, de repente, por um estalo, já consegue retirar dele com estímulos que a gente oferece para ele ficar um animal selvagem. Sedado, Felipe voou de volta ao Pará para ser solto na mata. Lá foram mais 2 dias de aclimatação até ele ser conduzido por um helicóptero da Força Aérea Brasileira a uma reserva florestal. O Exército acompanhou a operação. Quando a porta da caixa foi aberta, Felipe saiu desconfiado. Mas pouco depois, ele calmamente redescobriu as suas origens e desapareceu no meio do verde. Final feliz para Felipe, que segue sua adaptação com sucesso. Já a onça Juma chegou ao 1º Batalhão de Infantaria de Selva, onde era mascote, ainda pequena, depois que a mãe foi morta por caçadores. Assim como outras onças, Juma representa o soldado do exército, justamente por sua força e imponência na floresta. Local de onde nunca deveria ter saído. Depois do intervalo, como descobrimos que eram 2 e não apenas uma as onças da tocha olímpica. E mais. O que deu errado no caso da onça Juma e por que ela foi sacrificada? Ela escapou, ela avançou em direção ao veterinário. E logo após, elas estão acima do peso. E felizes com isso. O Repórter em Ação mostra mulheres que desafiam os padrões de beleza e a ditadura da balança. Eu tô de folga, eu vou comer. Veja, depois do Domingo Espetacular. O Domingo Espetacular está de volta com uma revelação. Não foi só uma, e sim 2 as onças que participaram da festa olímpica em Manaus. A dúvida é se isso contribuiu para o comportamento agressivo de uma delas. A onça Juma, um macho, foi baleada depois de atacar uma pessoa. Na maior floresta do mundo, ela é mais do que um simples animal. A onça pintada mobiliza até as forças armadas. Os militares cuidam dos animais feridos ou abandonados. Algumas onças até participam de eventos promovidos pelo Exército. Mas o incidente com a onça Juma, que foi morta esta semana com um tiro disparado por um militar, levantou dúvidas sobre a forma como algumas espécies selvagens são tratadas pelo homem. Tudo começou no último domingo. A tocha olímpica, que passa pelas principais cidades brasileiras, desembarcou em Manaus. Foi recebida com festa e dança por povos indígenas da região. No dia seguinte, chegou ao Centro de Instrução de Guerra na Selva, o CIGS. Até ali, segundo o Exército, a onça não apresentava nenhum sinal de estresse. Não tinha nem grandes multidões de gente dentro do zoológico. Ela estava no ambiente, ela não foi tirada, ela não circulou com a tocha. Após o evento, aí sim, Juma teria se estressado. Na transição de uma jaula, de um local para o outro, ela escapou. O veterinário, a equipe de veterinários, porque tinham 2 veterinários de 3 tratadores, tentaram todos os procedimentos protocolares para acalmar o animal, inclusive com dados tranquilizantes.
Não sendo possível, ela avançou em direção ao veterinário e, para resguardar a integridade física, ele teve que deter o animal. A onça foi atingida com um tiro de pistola e morreu. A ação do Exército recebeu muitas críticas. Essa onça poderia até ser mansa, estar acostumada com aquelas pessoas, mas a partir do momento que tem um monte de gente lá, tirando foto, fazendo barulho, a gente não pode prever qual vai ser o comportamento dela. Quem também se manifestou foi a top model brasileira Gisele Bündchen. Se queremos um futuro melhor, também temos de cuidar da vida selvagem. Fora do Brasil, muito se comentou sobre o caso. O New York Times conversou com especialistas que chamaram a morte de desnecessária. Em nota, o Exército se manifestou dizendo que o comando do Centro de Instrução de Guerra na Selva, SIGS, já determinou a abertura de processo administrativo para apurar os fatos. Já se sabe que apenas uma onça poderia participar, mas foram duas que viram a tocha passar. Quem confirma é este biólogo. Ele analisou as manchas da pelagem. Essas rosetas, elas são como as nossas impressões digitais. O biólogo tem certeza, foram 2 animais e não um, como se disse no início. Aqui nessa imagem, a gente pode ver claramente, do lado direito do olho do animal, um pouco abaixo, 3 pintas contínuas juntas da cor preta. Se a gente volta nessa imagem daqui, essas pintas não existem. Então, claramente, esse animal é distinto desse. Então, a gente, de fato, tinha 2 animais participando do evento. O problema é que só havia autorização para a participação de uma onça. Juma estava no local por um outro motivo. O animal estaria, por coincidência, no centro de veterinária aqui do SIGS, realizando revisões e cuidados da saúde bucal. O IPAAM, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, que autoriza o uso de animais nesses eventos, diz que desconhecia a presença de Juma. Não sabíamos, porque a gente autoriza dentro dos padrões técnicos, né, cabíveis e técnicos normais que se tem para um evento desse, questão de segurança, presença de responsável técnico no local, para poder garantir o comportamento da onça seja adequado ao tipo de evento. Simba teve a autorização por ser um animal mais dócil e fácil de controlar. As versões vêm de todos os lados, mas não escondem um fato lamentável: a morte de um animal silvestre e que está em extinção. O repórter Gerson de Souza foi visitar algumas onças que vivem em São Paulo. A doutora Cristina trabalha na ONG Mata Ciliar, a mesma que deu um final feliz para a história da onça Felipe. Mesmo que seja 2, 3 horas depois do desfile, aquele estresse que ela sofreu já estava ali, ela continuava sob ameaça. 3 onças que já estiveram sob os cuidados do Exército, hoje vivem aqui na ONG, em Jundiaí, interior paulista. Já existia a intenção de que eles não mais servissem como animal de desfiles e etc. Na internet, mais de 160 mil pessoas exigem que o caso seja esclarecido. O comitê organizador da Rio 2016 divulgou um comunicado em sua página oficial que diz: erramos ao permitir que a tocha olímpica, símbolo da paz e união, fosse exibida ao lado de um animal selvagem acorrentado. Essa cena contraria nossas crenças e valores. Garantimos que não veremos mais situações assim nos Jogos Rio 2016. Se for determinado que não é mais para tirar e o órgão competente para isso é o IBAMA e o IFAAM, nós vamos obedecer. Nada justifica o que aconteceu. Poderia ser a Juma, poderia ser outro animal. O indivíduo dessa espécie, uma onça pintada, uma espécie ameaçada, uma daqueles que encabeçam a lista de animais ameaçados, nunca deveria ser exposto dessa forma. Para mim foi exibicionismo, isso não deve acontecer. O Domingo Espetacular termina agora. Veja a íntegra do programa no r7.com/play e acesse conteúdos exclusivos no r7.com/Domingo Espetacular.
Uma ótima noite para você e até semana que vem. Veja a seguir o Repórter em Ação. Boa noite, boa sorte.